Então a gente fala aqui um pouco, seguindo o modelo do artigo, seria essa questão de Deus ser o autor. Então, como que Deus ele se revela por meio do agiógrafo, e ele é o autor direto da Sagrada Escritura. Uma compreensão que a gente comunga essa expressão dos protestantes. Contudo, para o protestantismo, existe uma dimensão de que Deus ele é o autor, mas ele vai se utilizando como do agiógrafo, ditando para ele a ideia mais ou menos assim, né? Ele vai dizer letra por letra, mais ou menos essa compreensão que a gente estava falando antes, para a pessoa que vai escrever, que escreveu, melhor falando, né? O agiógrafo. Enquanto que para a questão, para nós católicos, existe uma dimensão de compreensão do autor, do contexto que ele está inserido, da sua personalidade e tudo mais que a gente identifica. Depois, a questão do próximo ponto aqui, que fala o modelo profético de inspiração, a parte que fala da instrumentalidade causal ainda mais interessante olhar, porque é uma expressão própria, inclusive, seja da filosofia, e que São Tomás ele vai se utilizar, porque Deus ele que é o princípio, assim, no sentido que vai causar no agiógrafo como instrumento aquilo que é da sua revelação, vai gerar no agiógrafo aquilo que é o conteúdo da revelação, e o efeito seria então aquilo que nós vamos obter como conhecimento de Deus por meio da Sagrada Escritura. A outra expressão, outro ponto que aparece aqui, inspiração verbal plena, né, algo que vocês podem ler em questão de conhecimento, que é uma dimensão aqui de um teólogo, de um biblista. E depois outra parte, acredito eu que não seja nada que ofereça assim tanta dificuldade, o que fala aqui propriamente sobre o Tratado da Inspiração. Existe aqui um termo, só que eu queria falar com vocês no pontual, o impacto da crítica textual. Então, a crítica textual ela vai tentar trabalhar de acordo com os vários materiais que nós temos, que são iguais, vamos supor que são iguais, sim, os mesmos textos. Então, a gente tem um papiro, a gente tem um outro papiro, e que eles são essas cópias do que foi o original. Porque a gente não tem o texto original, a gente não tem o evangelho que realmente o papel, né, o papiro, coisa que São João propriamente escreveu esse evangelho, essas coisas nós não temos. Então, aqui a gente tem essa coisa da crítica textual. A crítica textual vai tentar analisar o material que é mais próximo do original. Então, aquele papiro que é mais próximo do original, aquele documento que é o mais próximo do original. Então, isso vai ser importante para nós, aqui dentro da questão da inspiração. Por quê? Porque a gente vai passar realmente a ter um contato maior com esse texto, assim, que seria então aquilo que seria assim, de maior resquício do que o autor sagrado escreveu. Contudo, isso também vai trazer alguns problemas, de acordo com esses biblistas, de uma tendência, digamos assim, usar esse termo, né, de acordo com a teologia moderna, de crítica, de achar então que realmente não há inspiração, ou seja, não há autoria divina, mas ele vai dizer que é só autoria humana, por causa das distinções que tem de texto faltar uma letra num papiro, o outro vai ter uma palavra a mais. Isso a gente vai ver também dentro da nossa disciplina mais para frente. Depois aí fala dessa crítica histórica e tudo isso que vai gerar para você querer acabar com a inspiração, para você dizer que realmente a Bíblia ela é um livro humano, meramente humano. Então aqui se fala um pouco sobre o que diziam alguns teólogos, inspiração plena, inspiração restrita, e aí a gente pega aqui o magistério. Então o autor ele segue aqui falando do Vaticano I, depois do Vaticano II. Então são, conforme eu dizia, não são, acho que expressões, não são questões aqui, que oferecem tanta dificuldade para vocês. Se fala aqui de alguns teólogos, aparece depois do Franzelin também, Lagrange, que é um grande teólogo católico, tá bom? Então, é um pouco sobre isso. Chegando no final, como dizia também, é uma coisa que não é difícil, seria essas teorias sobre a inerrância. Inerrância é isso, um livro, a Bíblia pode errar no seu conteúdo de verdade?
Erra ou não erra? O que ela oferece para nós é veraz ou não é veraz? Então vai depender um pouco dessa questão. Se você for pensar que a Bíblia é um livro científico, que a Bíblia ela é um livro marcado por... Se você só pegar a questão que a gente chama do método histórico crítico, que ele vai analisar o texto, a datação, que ele vai analisar somente o local. Se você ficar só por isso, você pode chegar à tendência de que o livro não é inspirado, ou seja, não é um livro de autoria divina. E aí a gente vai ver algumas coisas sobre isso, e nós afirmamos não, conforme dizer, se você tem por base que é Deus que age por meio de uma pessoa que é imperfeita, mas é Deus sempre que age, é Deus que fala, então você afirma que aquele livro, que aquele documento, que aquele texto, que aquela carta realmente é veraz. Então existe aqui essa distinção entre nós católicos, entre os protestantes mais conservadores, aqueles que são digamos assim, os mais modernos, uma teologia mais contemporânea. E aí se fala porque toda uma abordagem histórica aqui do artigo. Então, até chegar nessa questão das abordagens contemporâneas da inspiração. Então, se fala um pouco sobre isso, teólogos católicos, linha católica, teólogos que nós dizemos também protestantes, aí a concepção aqui da ajuda das teorias psicológicas, e por aí vai. Acho que não é nada assim que poderia, talvez, trazer grande impacto no aprendizado. Aí, por fim, o autor ele vai terminar falando esses corolários da doutrina da inspiração. Então, o que fica para nós como realmente que a gente tem que guardar sobre a inspiração? E aí o autor ele coloca isso como se fosse um pequeno esquema finalizado para a gente poder conhecer realmente, ficar com esse conteúdo de um dogma da igreja, que é o dogma da inspiração. E a dimensão que dá o artigo, ele termina assim, a partir de agora, o que se pode pensar a partir do futuro sobre a inspiração? Então ele dá um fechamento para nós sobre isso, tá ok? E Deus abençoe a todos, e qualquer dúvida